Bom dia a todos, meu nome é Hélio Kuramoto, eu sou professor adjunto da Escola de Ciência da Informação da UFMG e venho trabalhando com acesso livre desde 2003. E a minha proposta hoje é falar sobre o acesso livre à literatura científica, um novo paradigma para a comunicação científica. O que motivou o surgimento desse movimento do acesso livre? Em primeiro lugar, no final do século passado, a comunidade científica internacional já começava a ter dificuldades em ter acesso à informação científica publicada nas principais revistas científicas mundiais. Isso porque essas revistas começaram a praticar um preço muito alto para a comunidade científica. Nem todos os pesquisadores e, portanto, as instituições de ensino e pesquisa tinham condições de manter essas revistas, a assinatura dessas revistas em seu acervo. O que aconteceu é que diversas instituições deixaram de assinar algumas dessas revistas e, consequentemente, a sua comunidade usuária, os pesquisadores e estudantes deixaram de ter acesso a essas publicações. O outro aspecto que motivou o surgimento desse movimento, o acesso livre à literatura científica, diz respeito à concentração do conhecimento publicado em revistas no hemisfério norte. Isso provocou o que se chamou de exclusão cognitiva, porque a comunidade usuária, principalmente a comunidade que se encontrava abaixo do hemisfério norte, obviamente a comunidade proveniente do hemisfério sul, não tinha condições de ter acesso a essas publicações, devido ao seu alto custo. Isso provocou a dificuldade de diversos pesquisadores terem acesso a essa informação e, portanto, isso passou a ser tratado como esse fenômeno de exclusão cognitiva. E somente as comunidades mais ricas tinham condições de ter acesso a essas publicações. Um outro aspecto importante que motivou o movimento do acesso livre diz respeito à necessidade de redução das desigualdades sociais. Somente com o acesso à informação científica para toda a comunidade mundial, acreditava-se que se eliminaria essas desigualdades sociais, porque as instituições, as pessoas de todas as camadas, de todos os países, poderiam ter acesso a essas informações e, consequentemente, resolver seus problemas, seja na área de saúde, na área de educação, na área governamental, de forma geral. Então, isso certamente reduziria bastante a desigualdade social. E havia também, ainda, a necessidade de maximizar a visibilidade das pesquisas, principalmente em países como o Brasil, que sabe-se que tem uma grande produção científica, porém, essa produção científica, para se ter acesso, necessita que sejam assinadas revistas científicas nelas publicadas. E isso dificultava bastante a maximização da visibilidade dessas pesquisas. Um fator importante nesse processo era o fator preço dessas revistas. Os outros fatores, existem fatores linguísticos
mais relacionados com as revistas brasileiras, porém as principais revistas em se publicar a pesquisa brasileira eram revistas comerciais internacionais, estrangeiras. E, ao mesmo tempo, havia necessidade de acelerar o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Então, esse conjunto de fenômenos estimulavam o desenvolvimento das iniciativas do acesso livre à literatura científica. Ainda com relação à questão de custos, verificou-se que mesmo em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, houve um crescimento exagerado do custo das publicações científicas. Verificou-se que no período de 86 a 2006, o crescimento do índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos, ou seja, a inflação, cresceu 78% durante esses 20 anos, enquanto que os gastos com as publicações científicas cresceu 321% no mesmo período, portanto, praticamente 4 vezes mais a inflação existente naquele país. Esse é um dado relacionado com os Estados Unidos. Obviamente que esse processo também aconteceu em outros países que também assinavam essas revistas, países como os países europeus, da América Latina, Brasil, Argentina, México. Todos esses países sentiram o crescimento exagerado do custo dessas publicações. Então, isso motivou fortemente a definição das estratégias do acesso livre à produção científica. Verificamos que no ciclo da comunicação científica tradicional, o pesquisador desenvolve suas pesquisas e, ao desenvolver suas pesquisas, ele necessita de insumos teóricos, ou seja, necessita conhecer o que foi publicado com relação à pesquisa que ele está desenvolvendo, para que ele pudesse desenvolver os seus trabalhos. E ao final desse processo, ao final do desenvolvimento, ou mesmo durante o curso do desenvolvimento das suas pesquisas, os pesquisadores produzem artigos, seja para comentar sobre o andamento das suas pesquisas, seja para complementar, seja para informar os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento das suas pesquisas. E para isso ele escreve artigos científicos que são encaminhados para as revistas científicas e, chegando nessas revistas, os editores repassam esses artigos para os revisores. São os revisores pulpares, né? Essa rotina acontece em todas as revistas científicas. E nessa avaliação, alguns artigos são aproveitados e, portanto, publicados. Outros artigos são descartados, não são reconhecidos pelos pares e, portanto, são descartados. Aqueles artigos que foram aproveitados, que foram aprovados pelos pares, sofrem algumas modificações de forma a atender às normas dessas revistas e atender às exigências dos revisores por pares. Uma vez concluído esse processo de revisão, os autores complementam os seus artigos, fazem as modificações devidas e encaminham os artigos para publicação, a qual
é publicado na revista e essa é entregue às bibliotecas que mantêm a assinatura dessas revistas. E, em seguida, após a entrega dessas revistas nas bibliotecas, os pesquisadores têm acesso a essas publicações. Verificou-se, portanto, na comunicação científica tradicional, que os pesquisadores entregam os seus direitos autorais aos editores científicos gratuitamente. E esses direitos autorais são entregues gratuitamente em troca da segurança contra a pirataria e para lhes dar prestígio junto às agências de fomento e às instituições de ensino e pesquisa. Portanto, a mesma forma que o pesquisador cede gratuitamente os direitos autorais, em troca ele ganha prestígio junto às agências de fomento e junto às instituições, e com isso ele consegue obter o seu lucro em relação àquilo que ele produziu. Obviamente esse lucro não é proveniente das revistas, mas principalmente das organizações às quais ele é filiado, seja as instituições de ensino e pesquisa, seja as agências de fomento, que são instituições que financiam pesquisa em todos os países. Portanto, o acesso livre a quê? Acesso livre livre de custos significa que o documento é acessível livremente ao longo de toda a sua existência, que o acesso é imediato, permanente e ao texto integral, ou seja, o acesso livre pressupõe que o acesso ao documento seja acesso ao documento texto integral e não somente as referências como antigamente. E acesso livre a quê? Aos cerca de 2,5 milhões de artigos que são publicados anualmente em cerca de 28 mil títulos de periódicos científicos realizados por pares, conforme dados obtidos do URIS, dos quais apenas 9.268 são indexados pela Thomson Reuters, que é responsável pelo ICIS Journal Citation Reports. Mas acesso livre por quê? Porque é bom para a ciência e para a sociedade que a financia. É bom porque duplica o uso e o impacto das revistas, das pesquisas científicas. Portanto, duplica a produtividade e o progresso da ciência. Benefícios para os pesquisadores que traz benefícios para os pesquisadores e suas instituições. Assim como para o país também, que se beneficiam com esses resultados. O fato é que o mundo inteiro está em vias de obrigar o autodepósito das publicações dos pesquisadores. Entretanto, o lobby das grandes editoras tem retardado o processo. Hoje, verifica-se que 62% das revistas científicas endossam o autodepósito das publicações dos pesquisadores nos repositórios institucionais. E 38% restante, das 38% das publicações científicas restantes, parte impõe o embargo a esse autodepósito aos repositórios institucionais, restringindo o acesso ao inteiro teor da publicação. Obviamente que não são os 38% de publicações científicas restantes. Parte desses 38%. O fato é que dos 38%, nem todos os editores
impedem ou dificultam o depósito dos artigos publicados em suas revistas. Eles apenas não comentam se são a favor ou contra. Mas se perguntados pelos pesquisadores, normalmente se tem tido a notícia de que esses editores concordam com o depósito. Obviamente porque, ao concordar com o depósito, eles estão também tornando a sua publicação mais popular, mais conhecida na comunidade. E um fato importante é que as iniciativas do acesso livre preservam os direitos de autor, ou seja, toda a legislação sobre os direitos de autor dos autores são considerados nos repositórios institucionais ou repositórios digitais, de forma geral. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mas por que o acesso livre? Para maximizar a visibilidade da pesquisa, maximizar o uso da pesquisa, maximizar o impacto da pesquisa e promover o progresso da ciência. São os benefícios do acesso livre. Dessa forma, o acesso livre preconiza duas estratégias, a via verde e a via dourada. Na estratégia da via verde, o Open Access, o acesso livre, preconiza a criação de repositórios institucionais nas instituições de ensino e pesquisa, e de forma que todos os pesquisadores e professores dessas organizações depositem a sua produção científica para acesso livre. E a via dourada preconiza que surjam revistas científicas de acesso livre. No início, Steve Hanna, que é um dos principais líderes do Open Access, havia dito que não se deveria trabalhar com a via dourada nesse momento, porque os processos ainda estavam muito conturbados. Com a inserção na estratégia do acesso da via verde, o fato é que muitas revistas deixaram de ser adquiridos pelos pesquisadores ou pelas organizações que os mantêm. E certamente isso vai causar uma certa crise na área, e os paradigmas têm tendência a mudar e se acomodar de forma a permitir o surgimento das revistas científicas de acesso livre. E parte desses receios aconteceram ao longo do ano passado e desse ano. E o mundo todo está discutindo todo esse processo de publicações de acesso livre. No Brasil, nós tivemos 2 projetos preconizando a criação dos repositórios nas instituições de ensino e pesquisa, e assim como tornando obrigatório aos pesquisadores, funcionários, servidores, estudantes, professores e pesquisadores a depositarem uma cópia dos seus artigos publicados em revistas científicas nesses repositórios. Foi o projeto de lei 1120/2007, que foi submetido à Câmara dos Deputados no ano de 2007, e posteriormente, como esse projeto não foi aprovado em todas, não foi aprovado na Câmara, ele passou por três comissões: a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, a Comissão de Educação e Cultura e na Comissão de Constituição e Paz. Apesar de ter sido aprovado nas 3 comissões,
o projeto não foi, infelizmente, concluído e submetido ao Senado, que era o caminho normal a seguir. Em função disso, em 2011, com a mudança da legislatura, dado que novos deputados e senadores assumiram seus cargos na Câmara e no Senado, o projeto 1120/2007 foi arquivado. E então nós articulamos no Senado com o mesmo, à época, deputado Rodrigo Hollenberg, atualmente senador Rodrigo Hollenberg, a criação de um projeto de lei no Senado, 387/2011, que tem sido discutido e objeto de ampla discussão no Senado. Foi aprovada recentemente uma audiência pública para discutir esse projeto de lei. Esperamos que, a partir da discussão desse projeto na audiência pública, ele ganhe maior celeridade na sua aprovação. Então, como a inserção das iniciativas, das estratégias do acesso livre, o ciclo da comunicação científica teve um novo contexto, teve uma modificação provocada pela criação dos repositórios de pré-prints e repositório de pós-prints, onde o pesquisador deposita o seu trabalho publicado ou submetido à publicação nos dois repositórios. Portanto, a modificação que houve foi apenas quanto ao processo de acesso à informação, e não quanto ao processo de avaliação. O processo de avaliação continua o mesmo. Alguns dados foram importantes a partir do momento em que as iniciativas de acesso livre começaram a vigorar. Verificou-se, Steve Harnad e seus colaboradores verificaram que, na área de física, os artigos publicados em regime de acesso livre teve 250% mais citações do que aqueles que não estavam depositados em repositório de acesso livre. E em cada área do conhecimento houve um incremento, entretanto, o nível de incremento é diferente porque cada área tem uma forma de proceder diferente com relação à publicação de suas pesquisas, seus resultados. Bem, no Brasil, nós presenciamos o lançamento do Manifesto Brasileiro em prol do acesso livre à informação científica, isso no ano 2005. Articulou-se com os diversos segmentos da comunidade científica, visando sensibilizá-la quanto à importância das recomendações constantes no Manifesto Brasileiro, a construção de um portal de periódicos e repositórios de acesso livre. O portal aso.br foi uma das iniciativas que o IBICT desenvolveu ao longo desse tempo. Houve a construção de diversos repositórios institucionais em diversas instituições públicas de ensino e pesquisa, assim como o surgimento de diversas revistas científicas de acesso livre, promovidas também por iniciativa do próprio IBICT, que customizou o software CES, Sistema Eletrônico de Edição de Revistas. Além disso, houve uma discussão, ou iniciou-se uma discussão, sobre a necessidade de criação de estabelecimento de uma política nacional de acesso à informação. No IBICT, preconizou-se a construção de um incubador de repositórios e publicações eletrônicas. Ao mesmo tempo, quer dizer, que o IBICT promovia
ações em direção ao acesso livre, como o próprio manifesto, essas articulações no contexto da Câmara e do Senado. O IBIST também foi responsável por absorver e internalizar pacotes de software que permitissem a construção e implantação de revistas científicas eletrônicas. E com isso, o IBIST hoje viabilizou a criação de uma competência técnica para o uso e desenvolvimento de ferramentas em conformidade com o modelo Open Archives, que é o modelo utilizado nos repositórios institucionais, nos repositórios digitais do mundo todo. E com isso, todos os nossos repositórios passaram a ter interoperabilidade, podendo então integrar-se a outras iniciativas mundiais, como a iniciativa base da Universidade de Bielefeld Advanced Research Engineering. Os resultados obtidos pelo mundo global do acesso livre à literatura científica indicam que o acesso livre é inevitável e irreversível. As ações desse movimento não são um novo modelo de comunicação científica, mas uma nova forma de disseminar a informação científica. O modelo do acesso livre e as tecnologias da informação e da comunicação estão mudando o paradigma da comunicação científica. Existe, portanto, muito a se pesquisar, muito a se descobrir nesse contexto. O Brasil tem um campo aberto aí para novas pesquisas nessa área da comunicação científica. Muito obrigado, agradeço à Universidade Federal do Ceará por essa oportunidade de falar sobre o acesso livre e coloco-me à disposição para perguntas e debates sobre as questões que eu comentei aqui. Obrigado.